Sejam bem-vindos na nossa quinta milionária de hoje. Hoje eu vou mostrar para vocês 3 escolhas que a gente fez aqui na nossa sorveteria para ganhar mais de 8 horas livre por dia. Isso mesmo. Se você sente que está preso na sorveteria, fecha a loja o dia todo e não sobra tempo para nada, essa live é para você. Beleza? Sejam bem-vindas e bem-vindos. Fiquem à vontade para abrir a câmera, fazer pergunta, mandar pergunta no chat, que eu estarei aqui respondendo vocês, certo? Podem mandar aqui para mim. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? E hoje eu vou falar para vocês, muito sorveteiro trabalha demais na sorveteria. Trabalha demais e lucra de menos. E fica preso no operacional, não sai e tem a sensação que se sair um dia para ter uma folguinha, tudo vai desmoronar dentro da sorveteria. E eu falo para vocês que não é muito sorveteiro que pensa que vai ter o controle total da sorveteria saindo fora dela. Porque por muito tempo a gente viveu isso na prática. A gente ficava dentro da sorveteria, limpava, atendia, reponhava os produtos, fabricava tudo sozinho, tudo praticamente sozinho. A gente não colocava ninguém dentro da sorveteria. A gente literalmente estava com o papel errado dentro do nosso próprio negócio, fazendo tudo de errado. O que o dono não era para focar, a gente estava lá. A gente estava lá fazendo, limpando e atendendo e querendo fazer tudo. E a gente literalmente estava sufocado, vivendo numa rotina totalmente desgastante, trabalhando demais e lucrando muito pouco. A gente se esforçava muito, mas parece que o que realmente precisava da gente dentro da sorveteria, os esforços que a gente tinha que fazer, a gente não fazia, que era focar no estratégico da sorveteria, para aí sim a sorveteria começar a lucrar mais, a vender mais. E aqui nessa aula de hoje, eu vou te mostrar 3 escolhas simples, né? Mas poderosa que a gente fez para ter mais de 8 horas livre por dia. E eu falo para vocês que foram escolhas simples, mas que deram um baita resultado mesmo, porque a gente acha que 8 horas por dia não vai fazer diferença. Coloca aqui no chat, se você ganhasse 8 horas livre hoje para focar no que realmente você precisa focar, que é vender mais na sua sorveteria, aprender estratégia diferente para a sua sorveteria, mudaria muita coisa. Coloca aqui no chat para mim, se você tivesse 8 horas a mais no seu dia, se mudaria bastante para você essas 8 horas. Porque eu vou falar para vocês que para a gente mudou muito, mudou literalmente. Porque a gente estava numa rotina desgastante, a gente não tinha tempo para nada, a gente vivia preso no operacional, eu estava vendo meu filho crescer sem poder passar um tempo com ele, ele ficava ali no fundo da sorveteria e eu ali o tempo todo com ele, e a gente não sabia literalmente o que fazer para sair dessa rotina desgastante. E eu vou falar para vocês que 3 ações simples que a gente fez, que fez com que a gente ganhasse mais tempo, tivesse mais tempo livre na nossa rotina. Eu vou passar aqui para vocês, porque quando a gente vai construir um negócio, que é a sorveteria, no caso, a gente tem que pensar que a gente está construindo um negócio para ter um retorno, para ter tempo, para ter mais lucro, para ter uma vida de boa qualidade, não para ser um empregado do mesmo negócio que você abriu, né? Quando a gente monta um negócio, a gente espera que aquilo dê o retorno necessário para a gente ter tempo livre e lucro, né? Que é o mais importante. E eu falo para vocês que muito sorveteiro confunde isso, que eles acham que montar um negócio, principalmente a sorveteria, é passar o tempo todo limpando o freezer, fazendo casquinha, atendendo no balcão, reponhando produto, trabalhar de domingo a domingo sem tempo para nada. E não é bem assim que funciona. Quando você monta um negócio, você tem que colocar que você vai ter que ter tempo para esse negócio, certo? Mas também ter um tempo para curtir o retorno que esses negócios vai te dar, certo? Então, uma das coisas, a primeira ação que a gente fez na sorveteria e que deu uma diferença enorme para a gente foi parar de ser o melhor funcionário da própria sorveteria. Porque uma vez que você está no caixa, no estoque, no delivery, na produção, no atendimento, na reposição, na limpeza, isso te impede muito de você crescer, alcançar
um patamar que a gente fala da sorveteria milionária, porque você está tão preso olhando tudo que tem para fazer dentro da sua sorveteria, e o estratégico também inclui aí tudo, e não consegue focar no que realmente vai trazer um retorno para você, o que realmente vai resolver o seu problema. E a maioria dos sorveteiros fica preso nisso. E eu vou falar para você, a sua visão como dono não pode ficar só ali limpando, atendendo, não. A sua visão como dono vai bem mais além do que isso. Você tem que saber que para a sua sorveteria lucrar de verdade, você tem que dedicar, lógico, um tempo como dono, só que fazendo funções como dono dentro da sorveteria, certo? E uma vez que você entende isso, fica muito mais fácil mesmo. E lá atrás, quando a gente começou com sorveteria, uma grande dificuldade da gente era que a gente, eu particularmente tinha mais isso, o Rangel era mais tranquilo nessa parte, mas eu achava que só eu conseguiria resolver os problemas da sorveteria, só eu que conseguiria atender de forma excelente na sorveteria, só eu que conseguiria organizar do meu jeito, só eu que conseguiria atender o cliente, fidelizar o cliente, limpar a sorveteria. Então, eu ficava muito preso nisso, muito presa mesmo. Por muito tempo, eu estava sendo a melhor funcionária da minha sorveteria, porque eu estava ajudando o Rangel na produção, atendia na frente, a gente fazia lanche, eu reponhava os produtos e queria fazer de tudo, cuidar da casa, do filho, e eu literalmente estava entrando num quadro depressivo, porque eu queria ser a melhor funcionária da minha sorveteria. E esse é um erro que muito sorveteiro cai, achar que não tem ninguém que vai fazer o que ele faz dentro da sorveteria. Ele acaba ficando nessa prisão, nesse ciclo de entra ano, passa ano, fazendo as mesmas coisas dentro da sorveteria. E não tem essa visão de dono, que eu falo que é a visão de um dono que fatura milhões, né, por ano, de um dono que tem uma sorveteria milionária e de um dono que fica ali o tempo todo numa rotina e não consegue sair dos 10 mil, 20 mil no mês, 30 mil no mês. São visões diferentes. E uma vez que você entende que a sua visão como dono deve ser outra, que você tem que focar no que realmente vai trazer retorno na sua sorveteria, faz muita diferença. Mas, Alília, eu tenho medo gigante de contratar, eu tenho medo de colocar gente na minha sorveteria e não dá certo, eu tenho medo. E é tanto medo que você vai colocando, e aquilo vai virando uma bola tão grande que às vezes você pensa que você não vai achar ninguém para colocar na sorveteria, ninguém é como você, e você acaba ficando nesse ciclo vicioso de ser o melhor funcionário da sorveteria. E esse é um erro muito grande. E o que eu falo para vocês, uma das chaves principais dentro da sorveteria é a contratação. Porque uma vez que você contrata para colocar dentro da sorveteria, isso elimina muitas horas do seu dia. Você não tem noção. Não tem noção mesmo de quanto elimina. A gente, por exemplo, a gente começou com sorveteria, eu abria das 10 da manhã e ficava até meia-noite quando a gente começou. Então, eu passava a maioria do tempo dentro da minha sorveteria trabalhando. Então, eu fui desgastando, sabe, de uma forma que eu falei, meu Deus, não quero isso para mim. A gente quase desistiu da sorveteria, teve um tempo. Justamente por isso, por estar ali preso e não saber. Porque eu queria contratar, eu queria colocar gente no meu lugar, só que eu achava que eu era a melhor funcionária da sorveteria. Então, eu achava que não ia ter ninguém dentro da sorveteria que ia conseguir fazer o que eu fazia. Só que por que eu pensava isso? Porque eu não sabia delegar. Eu não tinha processos bem definidos da minha sorveteria. Nem eu sabia o passo a passo das coisas que precisava ser feito em ordem dentro da minha sorveteria. Porque eu estava tão doida resolvendo de tudo, porque as coisas mais urgentes que ia acontecendo durante o dia, eu ia colocando, ia tacando na minha rotina, deixava de comer, atender fornecedor, ou deixava fornecedor de lado, não respondia, ia atender cliente, então virava aquela bagunça. E eu literalmente não tinha uma rotina pré-estabelecida. Eu sabia que eu tinha que abrir a sorveteria 10 horas e fechar mais de meia-noite, não tinha nem horário para fechar. Então, isso foi um erro muito grande. E o fato é que a maioria do sorveteiro acha que para contratar tem que achar alguém perfeito para colocar na sorveteria. Mas o fato é que perfeito a gente não acha. Todo mundo tem um defeito. Todo mundo, qualquer pessoa pode ser a mais incrível atendente do mundo, o mais incrível fabricante do mundo, o mais incrível sorveteiro do mundo. Ele sempre vai ter um defeito, certo? Então, o que você precisa fazer
na hora de contratar, ver essa pessoa para colocar ali no seu lugar, seja de atendente, de fabricante, auxiliar de produção, limpeza, ou qualquer área da sorveteria. Pessoa perfeita, de fato, não existe. O que você tem que procurar é pessoas treináveis. Sempre quando for contratar para a sua sorveteria, olhar sempre em questão de comportamento. Pessoas que é treinável, pessoas que são ali comunicativa, pessoas ali que são alinhadas com a cultura da sorveteria. Então, são pessoas treináveis. A gente, sempre quando a gente vai fazer processo de contratação aqui na sorveteria, a gente nunca olha para a pessoa que já vem com técnica, certo? A gente não contrata por técnica, a gente contrata por comportamento, certo? A gente sempre contrata por comportamento. Por quê? Técnica, a gente ensina. É muito mais fácil de você pegar uma pessoa do zero, literalmente nunca fez uma casquinha na vida, nunca atendeu um cliente. Eu peguei atendente aqui que nem sabia dar troco e virou melhores funcionários da sorveteria. Não sabia dar troco, começou ali a trabalhar, primeiro emprego, não sabia nem dar troco direito. E eu fui treinando. Então, de fato aqui, a técnica a gente ensina, mas o comportamento a gente não muda de ninguém. A gente é muito difícil mudar o comportamento de outra pessoa. Para isso acontecer, a pessoa realmente tem que estar disposta a mudar. Então, a gente não consegue mudar o comportamento de outra pessoa. Então, técnica a gente ensina. E quando a gente fala de contratação para ganhar tempo na sorveteria, que é uma das coisas que a gente fez, uma das ações que a gente fez dentro da sorveteria, a gente tem que começar contratando por tarefas simples. Tipo, vamos supor, o que toma mais tempo da minha sorveteria é o quê? É a limpeza? É eu acordar cedo, ajudar o meu marido, ficar até na hora de abrir a sorveteria auxiliando na produção? É o quê? Ficar atendendo? Então, a gente sempre começa a contratar. Tem um passo a passo certo para você fazer isso, tem inscrição de cargo, análise de currículo, entrevista individual, tem muita coisa por trás disso, mas uma das coisas que podem ajudar vocês é começar por as coisas que tomam mais tempo e qualquer pessoa consegue resolver. Eu falo aqui que uma das coisas que tomava muito meu tempo na sorveteria era o atendimento. Por quê? Eu levantava cedo, 6 e pouco, 5 e pouco da manhã, ajudava o Rangel até 11 horas da manhã na fabricação, até 10 horas da manhã, abria a sorveteria e ia ajudando, fabricando com a sorveteria aberta. Então, vocês pensam que loucura que era. E depois eu tinha que ficar na sorveteria o dia todo. Então, isso estava minando muito o meu tempo, estava tomando demais. E uma vez que eu entendi que isso tomava a maioria do meu tempo, eu contratei uma menina para ficar na sorveteria. E eu vou falar para você, no começo deu muito errado mesmo, porque eu não tinha noção de como delegar, como passar as coisas para a pessoa fazer. Eu pagava para a pessoa fazer, a pessoa ficava sentada, mexendo no celular, eu ia lá e refazia o serviço, porque eu nunca gostei das coisas organizadas. Então, eu ia lá, refazia de novo. Então, ficou num ciclo assim por muito tempo. E depois que a gente clareou a minha mente, de uma certa forma, a gente começou realmente pensar como dono. Eu falei, poxa vida, não pode continuar assim. Eu estou pagando a pessoa para fazer e eu estou indo lá, fazendo no lugar da pessoa, está errado. Tem um erro muito grande aqui. Não sei se acontece isso com vocês, coloquem no chat aqui depois que eu vou estar lendo, tá bom? Então, depois que eu coloquei, falei, poxa vida, mas eu estou ensinando essa pessoa a fazer. Mas como que eu estou ensinando essa pessoa a fazer? Porque eu falo todos os dias, mas essa pessoa não está entendendo o que eu estou falando. Eu acho que eu não estou sabendo lidar com a situação. E, de fato, eu não estava sabendo lidar com a situação. Por quê? Porque eu não sabia delegar. Eu não sabia, eu não tinha processos na minha sorveteria. Na minha cabeça tinha tudo que eu ia fazer. Desde a hora que eu abrisse a sorveteria até a hora que eu fechar, já tinha tudo planejado na minha cabeça. Só que um erro muito grande é contratar sem ter processo. É contratar porque na sua cabeça você acha que a pessoa tem que entrar dentro da sorveteria sabendo de tudo. Mas de fato é que não é assim. Não é assim mesmo. Porque quando você pega alguém para trabalhar na sua sorveteria, vocês têm que entender que essa pessoa ou veio de um ramo totalmente diferente, ou ela trabalhou na sorveteria com outra rotina. E depois eu vou ler aqui para vocês, tá? Ler as perguntinhas, as perguntas que vocês fez, tá? E um erro muito grande é achar que colocar a pessoa dentro da sorveteria, a pessoa vai saber de tudo, é obrigada a saber de tudo. E esse é um erro muito grande, e muito sorveteiro desiste de colocar pessoas para trabalhar dentro da sorveteria por causa disso. Porque
você tem na sua cabeça tudo que precisa ser feito. Tudo que precisa ser feito. Mas a pessoa que vai entrar não tem. E quando a gente vai delegar, quando a gente vai ensinar, tem um processo para isso. Você tem que ter um processo bem definido. Que eu falo que uma das coisas básica quando você vai contratar, delegar para uma pessoa, fazer uma reunião de treinamento, que é, primeira coisa, a pessoa tem que entrar na sua sorveteria, quando você for ensinar, você tem que ter clareza do que você vai falar. Tem que ter um processo para aquela pessoa fazer repetitivamente e nunca sair daquele ciclo, certo? Depois que você tem processo bem definido, certo? Tem um processo, definir o passo a passo de tudo que é feito na minha sorveteria. Agora, eu vou treinar essa pessoa. A primeira coisa, primeiro você faz e ela vê, depois você faz junto com ela, depois ela faz e você vê, certo? E depois você deixa ela fazer sozinha e confere de longe. Então, esse é o processo. Passou essas etapas, aí sempre vem o aprimoramento, certo? Aí você coloca a pessoa, treinou, fez esse processo junto com ela, sem ela fazendo, você olhando, deixando ela fazer e depois você conferindo. Isso fica muito mais fácil de você ter uma pessoa com excelência. Fez errado, aí entra outra parte, que é reunião de feedback, outras coisas que não é para a aula de hoje. Essa aula de hoje eu estou falando as 3 ações que a gente fez aqui, deram muito certo para a gente ganhar mais de 8 horas por dia. Que a primeira ação, como eu passei para vocês, foi a contratação, uma contratação descomplicada. Ter uma pessoa dentro da sorveteria fazendo o que você faz. Não você ficar preso no operacional, achando que está arrasando, como eu achei lá atrás, sendo o melhor funcionário da sorveteria. Então, isso está totalmente errado. E por que eu falo isso? Porque uma das coisas que a gente passa para os nossos mentorados, que não é para ficar preso no operacional. A gente traz um plano de ação para ele sair do operacional e realmente delegar com clareza, delegar com firmeza, ter processos dentro da sorveteria, e isso dá muita clareza. Porque uma vez que a pessoa executa, isso fica muito mais fácil. Vou dar o exemplo para vocês da minha mentorada aqui, a Egris. Ela não tinha folga dentro da sorveteria. E ela entrou na mentoria e com apenas, eu acredito que foi menos de 40 dias, ela já teve o primeiro domingo no mês de folga. Por que ela teve o primeiro domingo do mês de folga? No primeiro domingo do mês, não. Primeiro domingo no ano de folga. Depois de um ano trabalhando dentro da sorveteria, entra dia, sai dia, semana inteira, ela teve um domingo. Ela até me falou, Dalília, depois que eu contratei, deleguei, aprendi a maneira certa, ficou muito mais fácil. Ela falou que para mim que foi uma conquista para ela, porque depois de um ano atendendo dia após dia ali, naquela rotina desgastante com filho pequeno, falou para você, deu até uma emoção nela de ter passado por isso e ter esse dia de folga. Porque eu falo para vocês que uma vez que a pessoa tem processo, sabe delegar dentro da sorveteria, contrata pessoas eficiente, faz muita diferença mesmo. E por que ela fez isso? Eu tô repetindo aqui para vocês agora, porque ela entendeu que não pode ser o melhor funcionário da sorveteria. Não pode mesmo. E se toda a vida você querer ser o melhor funcionário da sua sorveteria, você vai receber um salário de funcionário, certo? Agora, uma vez que você muda a sua mentalidade e pensa como dono, aí sim você vai receber um salário digno de dono, certo? Mas a partir do momento que você ficar querendo fazer o que o seu funcionário tem que fazer, você vai receber igualzinho o funcionário. Depois mudou a mentalidade, você vai receber salário de dono. Porque eu falo a diferença entre ser o melhor funcionário e ser um dono da sorveteria. Porque o funcionário vai limpar chão, atender, repor, fabricar, vai ficar ali preso no operacional, limpando mesa, limpando o chão, organizando sorvete no freezer. E essa função aqui do dono? Com quem que tá? Se você está aqui na função do funcionário, certo? Aí essa função do funcionário vai sair uma excelente função. Vai estar um brinco a sua sorveteria, tudo em ordem, tal, e tudo limpo. Mas quem está cuidando da função do dono? Ou você está, tipo, querendo fazer de tudo, abraçando o mundo e o fundo, querendo cuidar do financeiro, estratégia, atendimento, limpeza, fabricação, reposição, organização, e não está conseguindo executar nada direito. E esse é um erro muito grande, porque uma vez que você fica preso no operacional, isso não vai te ajudar a crescer.
Isso não vai te ajudar a crescer, porque você está focando na função de funcionário, não na função do dono. E eu vou falar para vocês que... E eu vou falar para vocês que é difícil sair da função do funcionário, do melhor funcionário, para a função de dono. Só que eu vou falar para vocês, os resultados maiores nossos e dos nossos alunos só vieram a partir de quando a pessoa pensa com a mentalidade do dono. Não, eu posso até estar fazendo isso hoje, porque eu estou começando, mas eu não posso ficar nessa função de funcionário por muito tempo, não. Eu não posso ter minha cabeça presa no atendimento, na reposição, ali o tempo todo, porque quem que vai cuidar da outra parte para mim? Que é do financeiro, estratégia de venda, estratégia de marketing offline, marketing online, contratação dentro da sorveteria, porque a maioria dos erros que tem dentro da sorveteria não é culpa de quem está dentro da sorveteria ali trabalhando, é culpa do dono, porque é o dono que colocou a pessoa ali dentro para trabalhar. Então, vocês têm que colocar na cabeça de vocês que as responsabilidades pelos resultados que vocês esperam ter daqui para frente são de vocês. Então, poxa vida, o que eu quero para mim? Eu quero continuar fazendo isso que eu estou fazendo, ou eu quero focar no que realmente vai dar retorno para mim lá na frente? Então, esse é um ponto-chave que eu falo quando a gente começou. Uma das coisas primeira ação é pensar como dono, literalmente parar de ser o melhor funcionário e pensar no que realmente dá lucro, o que realmente vai te trazer retorno para você. Vocês querem fazer alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver aqui no chat. Pessoal. Faço tudo, estou escrava sem retorno. Esse é muito difícil porque, pessoal, às vezes você acha que tá fazendo tudo. Parece que eu tô fazendo tudo na sorveteria, mas eu não vejo retorno, eu não vejo saída, não vejo solução, não vejo lucro, não vejo faturamento bom, não tiro para o labore, não faço nada. Então, às vezes, você não está fazendo tudo, porque certamente, se você fazer tudo, eu tenho certeza que vai trazer resultado, sim. Tem falhas na sua sorveteria que você não está enxergando da maneira que deveria. Deixa eu ver. Eu sei delegar, mas tenho medo de contratar. Eu estou exausta. Esse é um erro muito grande, da Michelle, porque muitos sorveteiros têm esse erro, têm esse medo, né? Tem esse medo de contratar dentro da sorveteria. Mas por que tem medo? Não precisa ter medo de contratar. Uma vez que você sabe contratar, fica muito mais fácil. A gente fala que o dono tem deveres a ser cumprido, né? Como dono, mas também o dono tem poder. Certo? Então, é uma escala, deveres e poder. Os donos de sorveteria têm muitos deveres, e olha que a gente tem deveres pra caramba, muitos, só que a gente tem poder, porque uma vez que a gente está dentro da lei, sabe contratar, cumpre o que está na lei, jornada de trabalho, horário, FGT, todas legislação, né, que é pedida, não precisa ter medo, vai ter medo do quê? Vai ter medo do quê? A gente só tem medo quando a gente não sabe fazer direito. A gente tem medo quando não conhece. A gente entra num buraco de tatu e não entende. Então, isso dá medo quando a pessoa não sabe fazer. Literalmente dá medo. Dá medo de fazer errado, dá medo de colocar a pessoa dar trabalho, dá medo de ponhar a gente e ser roubado. Então, tem um passo a passo a ser seguido. Eu falo para vocês, risco todo mundo corre. Empreender, vocês já sabem como que é. Então, risco todo mundo tem. Só que a partir do momento que você conhece, tem conhecimento, tem base, tem estrutura, tá dentro da lei, só tem medo quem não entende. Só tem medo quem não conhece, certo? Porque uma vez que a pessoa tem processo definido, regulamento interno, contratação assertiva, reuniões, controle de caixa, monitoramento, isso cessa esse medo. E eu vou falar para vocês que eu tinha muito medo de colocar agenda na minha sorveteria. Por que eu tinha medo? Por quê? Eu não registrava, então estava fora dos padrão, a pessoa trabalhava de cedo até a noite, então não tinha noção de como que funcionava esse processo de contratação, de colocar agenda na sorveteria. Então, isso gerava medo. Eu vou falar para vocês. E tem que ter medo mesmo. Se fazer errado, tem que ter medo. Eu vou falar para vocês que o chicote estrala. Mas uma vez que vocês estão tudo certinho, tudo dentro da lei, sabe fazer certinho, sabe escolher, ler perfil comportamental, sabe executar com clareza a sua função,
de contratar pessoas excelentes, está dentro da lei, não precisa ter medo. O medo só existe porque você está entrando num negócio que você não sabe como funciona. Quando a gente entra num negócio que a gente não conhece, é normal sentir medo. Então, o medo vem da falta de conhecimento, certo? Isaac, cadê o Rangel? O Rangel tá no shopping, fazendo compras. Foi lá comprar as coisas para viagem. Falei, espero que traga presente para mim. Se trazer presente para mim, já valeu. Eu acho que é isso. O medo de não dar conta e assumir o compromisso que eu fiz com a pessoa, certo? E a gente fala que a Michelle colocou, tenho medo de contratar e assumir um compromisso e não dar conta de arcar com esse compromisso. E é isso mesmo. E a maioria dos sorveteiros tem essa dificuldade, porque a pessoa pensa assim, poxa, mas eu não estou tirando nem salário para mim. Quem dirá pagar outra pessoa para trabalhar no meu lugar? Aí lascou. Então, para tudo isso tem que ter um processo, para tudo isso tem que ser feito o cálculo, tudo isso tem que estar no orçamento. Ninguém vai colocar ninguém para trabalhar se não tiver condição de pagar. Primeiro, você tem que tirar o seu prolabore, certo? Para depois colocar alguém no seu lugar para fazer sua função. Sua sorveteria já tem que estar com giro sobrando para você, com um faturamento ali que esteja uma margem de lucro saudável, tem que colocar isso em custos fixos ali na sorveteria, tem que ter um planejamento que você tem que contratar com base que você vai ter condições para pagar. E eu falo para vocês, a gente nunca contrata um funcionário como se fosse um gasto a mais dentro da sorveteria, porque quando a gente coloca a gente para trabalhar dentro da sorveteria, essa pessoa tem que se pagar, certo? Aí a gente passa as estratégias de venda certeira, passa coisas para essa pessoa se pagar, não para ser mais um gasto na sorveteria. Gasto por gasto você já tem. Então, esse funcionário tem que se pagar. Em qualquer empresa que vocês for ver, assim, em qualquer lugar, cada funcionário tem que se pagar, ele tem que fazer por onde pagar o salário dele por mês. Aí entra outra coisa gigantesca aí, né, que são estratégias de venda para esse funcionário se pagar e não ser mais um gasto dentro da sorveteria. Daniele, pode explicar mais sobre o Prolabore? Sim, o Prolabore é o seu salário por mês, o quanto você tira de retirada da sua sorveteria por mês, certo? Tem os gastos da sorveteria, fixo, variável, tem os custos ali que você paga muita coisa na sorveteria, só que a partir do momento que você monta o negócio, você tem que ter um retorno. Esse retorno é o Prolabore, né? Que é o lucro que a sorveteria vai te dar. Você tem que ter essa porcentagem, né, do seu Prolabore, mais a porcentagem de lucro, que é para investimento da sorveteria, que é para deixar ali, que é reinvestir na sorveteria. Então, o Prolabore é o seu salário. Olha, Daniele, eu acho que você não tira o salário, Daniele. Você não está sabendo o que é Prolabore. O Prolabore é o seu salário mensal. Para quem não sabe, graças a Deus, hoje a minha sorveteria é uma sorveteria milionária e hoje a gente tira um Prolabore de 20 mil reais por mês. E hoje o Rangel foi torrar lá no shopping nosso Prolabore. Mas é isso aí, Daniele. O Prolabore é o tanto que você tira por mês, certo? De lucro que a sua sorveteria vai te dar. Ah, Michele, eu sei, só que eu não tenho ainda. Ah, Michele, vamos fazer um planejamento para você ter esse Prolabore, tirar o seu salário por mês. A Sandra, vixe, tá difícil ter um Prolabore. Gente do céu, não pode ser assim, certo? Você monta um negócio, é para lucrar, é para sobrar, é para ter dinheiro no bolso, certo? Se não tá tirando nem o seu Prolabore, se tá preso na sorveteria, não tá tirando nem o salário de um bom funcionário, tá difícil o negócio, hein? Tem que resolver isso e mudar essa realidade, né? E tirar o salário de dono, certo? O de dono da sorveteria. Deixa eu passar aqui para o próximo passo. Igual eu comentei com vocês, porque a partir do momento que vocês contratam, certo? Aí vem a outra parte, que é os processos. Ninguém entra na sorveteria e vai pegar de tudo. Se uma pessoa entrar dentro da sorveteria e decorar tudo que tem que fazer logo de cara, você achou a pessoa perfeita. Não perfeita, que a perfeita não existe, né? Igual eu falei, mas uma pessoa muito boa, uma excelente profissional. Só que a maioria não são assim. Vocês contratam, você fala uma vez, duas vezes, três vezes, e mesmo assim
está fazendo errado. E o que muda isso? O que fez a gente ter mais tempo livre da nossa sorveteria, ter a nossa sorveteria milionária, que gira sozinho. A fabricação faz mais de 8 meses, que o Rangel não pisa na fabricação, nem eu. Atendimento, eu estou lá de vez em quando só, e só porque agora a gente está com menos funcionário, então estou tendo que cobrir folga, horário de janta, então tá meio assim, porque a gente está com pouco funcionário. Mas a gente não precisa ficar dentro da sorveteria. Até que quando vocês forem me visitar aqui, vocês me avisem, porque vocês não vão achar uma sorveteria. Eu vou estar aqui no escritório, ou na minha casa, ou passeando, ou viajando. Então, vocês me avisam, porque hoje a gente não fica na sorveteria. Muito difícil. Só no domingo mesmo, e olha lá, eu fico lá. E o que fez a gente ter mais horário por dia livre? O que faz com que eu não esteja dentro da sorveteria, só que tudo funcione redondo, né? Que eu falo, funcione normalmente. É ter processos bem definidos, com clareza. Abertura da sorveteria, fechamento de caixa, como lavar o banheiro, tanto de produto que usa, a gente padroniza ml de produto de limpeza, saco de lixo, então, tudo isso são processos. E uma vez que você define esses processos, faz essa estrutura dentro da sorveteria, isso dá muito resultado, porque você não precisa estar lá dentro da sorveteria para que tudo funcione normalmente, funcione do jeito que precisa ser. Certo? Eu não sei se eu vou conseguir compartilhar aqui com vocês, mas eu trouxe aqui um documento para mostrar para vocês. Eu acho que eu não conseguirei. Acho que não vai dar. Vou deixar para a próxima. Não vai dar mesmo. Vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo? Estão vendo? Ó, quando eu falo em ter processos definidos na sorveteria, é basicamente isso. Ó, aqui está um processo de um produto da nossa sorveteria. E a gente tem muito produto. Desde produtos montados até processos de padronização de fluxograma de fábrica, processos de receita, processos de limpeza, tem tudo. Para cada área da sorveteria, a gente definiu um processo. Tanto é que a gente compartilha todos esses processos numa caixa de ferramenta com os nossos mentorados. É os mesmos processos que a gente usa aqui na nossa sorveteria milionária para os nossos mentorados aplicar nas deles. E olha para vocês verem como é simples. Aqui é um processo simples, mas que dá um baita resultado. Aqui está a banana split, ó, como é montada, apresentação da taça, picar a fruta, montar uma bola, a gente coloca, ó, aqui está certinho, ó, ao lado da primeira bola, dispor a segunda bola, terceira bola, cobertura, canudinho, dosar o chantilly. Então, aqui está tudo especificado, certo? Aqui só tem uma folha. Então, isso fica tudo visível para o funcionário. Isso fica muito mais fácil de você delegar, ensinar. Isso fica muito mais, com mais clareza e evita aquele negócio de ficar, como faz isso? Como faz isso? Ah, esqueci. Então, aqui está tudo especificado, com clareza, entrega resultado, entrega excelência para o cliente, ele vai ver e falar, poxa vida, eu posso pedir hoje, amanhã, depois de amanhã, quinta-feira, sexta, sábado, que vai vir o mesmo produto. Seja atendente que for, vai vir a mesma montagem, o mesmo processo. Então, é para vocês verem. Tem até especificado aqui, ó. Por fim, colocar a colher na lateral da taça, servir para o cliente. Então, está especificado aqui também como que é. Fora que antes desse tem outros processos em questão de higienização do produto. Então, uma vez que você tenha processos definidos na sua sorveteria, fica muito mais fácil de você ensinar, muito mais clareza para vocês conseguir delegar. Porque uma vez que você nem sabe o passo a passo de tudo, uma vez que você nem entende, isso fica muito mais fácil, fica muito mais difícil. Porque se nem você entende o que precisa ser feito, como que você vai passar para outra pessoa fazer? Por isso que a maioria dos sorveteiros fica tão dependente da sorveteria, tão dependente de estar dentro da sorveteria, por não ter claro isso para ele. Por não saber realmente o que fazer, como fazer, certo? Então, a outra etapa, a segunda etapa é processos. Processos vai salvar a sua sorveteria, muitas das vezes, certo? E a outra coisa também, que é a terceira coisa aqui, é
Se você não planeja sua rotina de dono, a sua rotina dentro da sorveteria, o caos, né? O caos da loucura vai planejar por você. Vai planejar por você literalmente. Por quê? Se você não tem definido uma rotina, abertura, fechamento, horário para você almoçar, jantar, atender fornecedor, não tem horário para fabricar, fabrica quando dá, fabrica a hora que der na telha, vai fechar a sorveteria, depois vai fabricar, então vive nessa loucura. Então, uma vez que você não planeja sua rotina, o caos do dia a dia vai planejar para você. Todas as tarefas da loucura do seu dia a dia, você vai colocar ali, vai estar com coisa para fazer, e quando você está com tempo livre, você vai se sentir culpado por não conseguir ficar de boa, porque você vai estar com a cabeça lá não sei na onde, lá não sei na onde, lá não sei das quantas, então não vai conseguir no que realmente, né, tá ali no seu momento de descanso, de lazer, então vai ficar uma loucura danada. Coloca aqui no chat para mim, quando vocês estão com tempo livre, se vocês ficam tranquilos, ou vocês ficam com a cabeça a mil, pensando em fornecedor, fazendo pedido, mexendo no celular, postando status e aquela loucura total. Deixa eu até voltar aqui que eu quero saber. Você faz um livro com os processos do passo a passo, Aparecida? Sim. A gente, não um livro é pastas, né? Cada lugar da sorveteria é um processo, certo? Não tem como a gente só engavetar em pasta e deixar lá. A gente, em cada área da sorveteria, por exemplo, onde que é a montagem das taças? Ficam os pop das taças. Da limpeza, fica na área da limpeza. Higienização e cuidados com os produtos, lavagem de mão, processo para lavar a mão, fica num lugar. Então, quadro de funções dos funcionários tem que ficar num lugar, certo? Cada processo é definido para uma área específica da sorveteria. Porque o fato é que, se a gente fazer um livro e colocar ali, ninguém vai ler esse livro. Tem que estar visível, tem que estar com clareza, tem que estar memorável, se possível até com foto. A gente tem que ensinar, falar como se a gente estivesse falando com uma criança de 8 anos de idade, certo? É isso que vai trazer resultado. Dalília, onde você comprou essas taças? Eu comprei essas taças quando a gente foi para Londrina, na Lemax. Só que tem na Shopee, no Mercado Livre, você encontra também, taça canoa, de banana split. Dalília, eu ainda não tenho sorveteria, ela está em fase de construção. Eu consigo partir da sessão de diagnóstico? Com certeza. Pegando o gancho da Aparecida aqui, que não tem sorveteria, vai abrir sorveteria, você consegue fazer um diagnóstico sim. Tanto é que a gente tem a ferramenta termômetro do ponto, que é justamente para isso, para você aprender a identificar o seu ponto antes mesmo de abrir a sorveteria. Por que eu falo isso? Porque a maioria dos erros do sorveteiro é montar a sorveteria num lugar que não dá retorno nenhum. Aí a pessoa trabalha bem, sabe precificar, tem delivery, tem tudo que precisa, uma estrutura legal, só que montou a sorveteria num ponto ruim. Então, justamente para entender isso mesmo. Tanto é que eu vou fazer um convite para vocês aqui, que estão na live de hoje, na aula, né? Quinta Milionária. Se vocês quiserem fazer um diagnóstico gratuito da sua sorveteria, e eu abro essas vagas, principalmente para quem está na live aqui comigo, que está quase toda semana aqui comigo. Então, para você participar, o link está na bio. E para quem vai ver essa aula gravada depois, que tem muito sorveteiro, também vou deixar o link aqui embaixo, mas daí terá que disputar a vaga. Para você poder participar, tem que preencher um diagnóstico. Esse diagnóstico serve para quem tanto vai abrir a sorveteria, tanto para quem já tem a sorveteria, não tá com bom faturamento, não tá com bom lucro, não sabe os pontos fortes e fracos da sorveteria, acaba dando um murro em ponto de faca todo mês, não vê dinheiro sobrando e não entende o porquê. Porque faz tudo certo, tudo que precisa fazer, trabalha pra caramba e não vê resultado nenhum. Então, é justamente nesse diagnóstico que você vai descobrir o que está travando o seu crescimento, os pontos fortes, né? E os pontos fracos da sua sorveteria. O link está na bio do Instagram, também vou deixar aqui embaixo depois nessa aula, certo? Isaac, você acha certo crescer para contratar ou contratar para crescer? Aqui as duas pergunta é importante, porque para crescer tem que contratar, certo? Tem que ter pessoas. A gente fala que ninguém constrói uma sorveteria milionária sozinho, tem que ter ajuda. A gente construiu a nossa, só que a gente demorou 10 anos para construir.
E tem muito sorveteiro que tem 30 anos e ainda não conseguiu. Para nós, graças a Deus, a gente estudou, foi atrás e conseguiu. Então, de fato, é que. E depois, igual eu comentei aqui, o jogo virou depois que a gente contratou, delegou, colocou gente dentro da sorveteria para escalar isso, né? Só que, antes disso, a nossa sorveteria já estava com um bom retorno. A gente já estava tendo lucro, a gente já estava tendo pro Labore, a gente já estava morando de aluguel, pagando o aluguel da nossa casa certinho, estava sobrando um dinheirinho. A gente fez um planejamento e contratou. Então, não tem como a gente contratar antes das próprias sorveterias se pagar, se manter, entendeu? Então, tem que ter um planejamento. De fato, é que tem que contratar para crescer. Não vai querer ficar sendo o melhor funcionário da sorveteria, porque você não vai conseguir escalar isso. Mas então é isso, pessoal. Então, falei para vocês aqui, questão de rotina, estruturação de rotina, ter um padrão ali para você seguir, definir sua rotina como dono, que eu falo para vocês que a rotina como dono é bem diferente que a rotina de ser o melhor funcionário da sorveteria. E eu falo para vocês que construir uma sorveteria que dá retorno, construir uma sorveteria milionária, não é sorte. Não é sorte mesmo. Não é nascer literalmente com o fiote virado para a lua. É você realmente entender o que você precisa mudar, tanto mentalidade como estratégia para você vender mais, precificação. Eu vejo muito sorveteiro cometendo esse erro muito grande. Eu precifico conforme o concorrente. Está totalmente errado isso. E uma vez que vocês ficar presos nisso, sempre fazendo isso, vai demorar 10 anos, 20 anos, e vocês vão continuar do mesmo jeito, ou demorar muito para conseguir a liberdade que vocês precisam, porque é questão de escolha. Todo mundo tem uma escolha. E uma vez que você escolhe ser o melhor funcionário, tá tudo bem. Se você tá feliz fazendo o que você tá feliz com o ganho que você tem, trabalhando do jeito que você tá achando que para você está bom, tudo bem, continua assim. Só que se vocês querem realmente lucrar com a sorveteria, realmente ter um retorno bom, ter tempo, viver da sorveteria, conquistar as coisas que, quando você monta um negócio, você espera, realmente a mudança começa por escolha. Ligar aqui. Realmente, a mudança começa por escolha. E vocês têm que entender que a escolha que vocês fazem vai literalmente, pode mudar o jogo da sorveteria, que para a gente mudou. E foi muito rápido, causou espanto em muita gente, porque a gente parou literalmente de fazer a escolha errada, que não fazia sentido nenhum para a gente literalmente colocou a cabeça no lugar e falou, ou a gente foca no nosso negócio e faz ter resultado, ou a gente vai ter que vender porque não estava dando retorno nenhum no começo. Então, eu não quero isso para vocês, eu falo de coração. Foquem em crescer a sorveteria, estratégia para vocês vender mais, foquem em estar perto de pessoas que vão agregar para vocês, porque dependendo do meio que você está aí, não vai fazer isso alavancar a sua sorveteria, certo? Deixei o convite aqui para vocês, quem quiser participar do diagnóstico gratuito da sorveteria, entender mais os pontos fortes e fracos comigo, ou com o Rangel, ou com alguém da nossa equipe, clica no link abaixo, ou no link da nossa bio, e para vocês poderem participar, tem que preencher um formulário. Por quê? Porque é lá que a gente vai conhecer a sorveteria de vocês, ver onde a gente pode atuar com o nosso conhecimento, certo? Alguma pergunta, pessoal? Vou encerrar a nossa quinta milionária de hoje, que é a quarta milionária. Lucineia, Mônica, Estefânia, Aparecida. Ixi, Sandra, eu vou ver se eu consigo o link aqui. Ô, Sandra, depois eu mando lá no direct para você. Não vou conseguir agora aqui. Depois eu mando lá, tá? Não deixei nem salvo aqui, vai demorar muito para mim achar aqui nas conversas. Mas então é isso, pessoal. Essa foi mais uma quinta milionária. Espera aí um pouquinho, vou tentar achar aqui, só aguarda um minutinho. Mais uma pessoa pediu, então. Depois não vou ter tempo para mandar para todo mundo, não, Jesus. Espera aí. Se tiver mais pergunta, pode colocar aqui no chat, pessoal. Calma aí, eu tô pedindo para a equipe aqui, pessoal. Eu não vou conseguir mesmo. O pessoal nem tá vendo a equipe, nem tá vendo a mensagem aqui. Depois eu envio lá para vocês. Depois eu coloco lá nos stories, pessoal. Tá? Aparecida, dá para mandar no grupo. Certo, Aparecida é aluna, né, Aparecida? Beleza, depois eu mando, ou vocês clicam lá no link da bio, ou manda lá no direct para mim que eu mando para vocês. Não estou conseguindo aqui agora, vai demorar muito. E se eu sair daqui, talvez não vai dar para voltar. Então é isso, pessoal. Essa foi mais uma quinta milionária. Espero vocês na próxima aula, na próxima quinta-feira.
Quero que vocês mandem lá no direct temas de aula para a gente fazer nossa Quinta Milionária, quem está aqui direto, certo? Deus abençoe vocês. Essa foi mais uma aula nossa da Quinta Milionária. Fiquem com Deus. Ótimo dia.